Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais como o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir? Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. O Evangelho deste domingo convida-nos em primeiro lugar ao discernimento. Discernir é precisamente separar e pôr cada coisa no seu lugar. Se é verdade que o dinheiro é uma realidade humana importante, não é menos verdade que não pode ocupar nas nossas vidas o lugar principal, não pode ser o ídolo a quem seguimos. Se queremos verdadeiramente ser discípulos de Cristo, isto exige de nós um regime de exclusividade. Deus é o único Senhor a quem podemos amar e servir. Recordemos que o Evangelho diz-nos noutra passagem que demos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De facto, se soubermos atribuir a cada um o posto que realmente merece, poderemos viver uma vida verdadeiramente cristã. O Evangelho continua falando de duas ações que são repetidas ao longo do mesmo e que nos lembram de que a vida e o corpo são muito mais do que o comer e o vestir. Na minha reflexão pensava que estes dois verbos podem estar associados a dois dos pecados capitais que mais estão enraizados na nossa natureza humana, a gula e a luxúria. A gula, que representa uma desordem com a comida, e a luxúria, uma desordem em relação ao corpo. De facto, no relato do Gênesis, diz-se-nos que quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore, deram conta de que estavam nus. Portanto, é preciso que tenhamos a coragem e peçamos a Deus a graça de superar a lógica humana, a natureza carnal, e de que tenhamos sempre presente na nossa vida e na nossa oração de que é Ele o verdadeiro alimento, o pão que nos dá vida, a água que nos sacia a sede e a justiça e o amor de que nos devemos revestir. Parte deste Evangelho fala também da importância do homem na criação de Deus. O homem e a mulher foram criados precisamente para tomar conta daquilo que Deus criou. E Deus distinguiu-nos com esta capacidade, a consciência, para que fôssemos diferentes, para que, tomando consciência da nossa condição, pudéssemos dar continuidade àquilo que Ele criou. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Reparem o quão importante somos para Ele e o quão importante somos no meio deste mundo. As nossas prioridades. Vivemos num mundo em que as prioridades
andam meio disfarçadas e acabamos por perder as coisas assim numa superficialidade. É certo e é válido, claro, que nos preocupemos com o dia da manhã, com aquilo que o futuro nos reserva. Faz parte do ser cristão e faz parte do ser humano questionar-se sobre o desenrolar dos acontecimentos. Precaver-se, preparar-se. Precisamos de olhar para o passado para ver de onde vimos. Precisamos de olhar para o futuro para perceber para onde vamos, qual é o nosso caminho. Mas, sobretudo, precisamos de viver o presente. Viver concretamente em ações muito concretas no dia, a cada dia. O poeta diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Pois bem, questionamo-nos: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de ti? Quais são as prioridades na nossa vida? A palavra de Deus é tão clara e tão cheia de sentido. E Deus é muito reto e muito coerente naquilo que nos diz e naquilo que nos pede. E lembramos-nos da sua providência. A confiança que nós temos de depositar em Deus, que tudo isto criou. Tudo é obra das suas mãos. A cada dia basta o seu cuidado. Deus criou tudo isto que nós temos. E deixou tudo isto também um bocadinho nas nossas mãos. Mas não nos deixou só, não nos deixou desamparados. Ele continua a dar-nos força a nós para sustentar tudo isto. Então saibamos nós de cuidar do pouco que nos foi confiado. Porque nesta semana inicia a Quaresma, porque de facto não podemos servir a Deus e ao dinheiro, e porque aquilo que somos é muito mais importante do que o que comemos e o que vestimos, desafio-te a, durante esta semana, fazeres alguns sacrifícios e o dinheiro que conseguires poupar neles, guarda-o para no final da Quaresma entregares na tua renúncia quaresmal. Viver no teu amor, encontrar